Olá, sejam bem-vindos ao programa Pauta Saúde. Nós sabemos que ao decorrer das nossas vidas passamos por vários processos inevitáveis e um deles é o luto. E por isso hoje eu recebo aqui a psicóloga Mirela Bastos para entender mais sobre este assunto. Seja muito bem-vinda, Mirela, ao Pauta Saúde. Muito obrigada, Rafa, pelo espaço. Muito importante trazer essa pauta aqui para o TV Feira. Muito importante, a gente vai trazer esse assunto, a gente vai trazer muitas informações aqui e vai tirar muita dúvida com você hoje, tá? Antes de começar as nossas perguntas, eu quero que você conte de onde veio essa sua paixão pela psicologia e esse seu interesse, né, em exercer a função em ajudar as pessoas no processo de luto. Então, a psicologia chegou na minha vida totalmente de surpresa. Eu precisava escolher um curso para a faculdade e eu gostei bastante da psicologia. Eu entrei na Universidade Estadual de Feira de Santana aos 15 anos e me apaixonei pela área, me apaixonei pelas diversas ramificações que ela me oferece. Eu posso atuar em diversos lugares, com diversos temas, e isso é muito importante para mim. Muito bom. Eu mesmo sou rodeado de psicólogos, eu até falei aqui nos bastidores um pouquinho, né, que meu maior meio de amigos e família são psicólogos. E eu já acho uma profissão muito importante que não era tão visível antigamente, né? Não era tão notada em estar necessitando desse acompanhamento o tempo inteiro, não é isso? Com certeza. A gente ainda tem muito estigma em relação à psicologia. Por ter essas pessoas mais velhas que acreditam que psicologia é lugar de louco, terapia é para loucos. Mas não, a terapia é um local para que você possa realmente elaborar o que acontece no seu cotidiano, seja relacionado a transtornos mentais ou não. Por exemplo, hoje que a gente está trazendo essa temática do luto, que acontece com todo mundo. Todo mundo vai perder algo ou alguém na vida em algum momento. Então, a terapia é importante sim para todos. Com certeza. E agora vamos partir para as nossas perguntas que vão ser bem importantes hoje, tá? Então fica sentadinho aí e vamos lá para a primeira pergunta. Mirela, explica um pouco pra gente o que é o luto e o que é essa psicologia do luto. Então, o luto é uma reação natural, normal e saudável a perdas. As perdas que vão acontecer na nossa vida, seja por morte, a perda de um ente querido, ou então a perda de um pet, o término de um relacionamento, a mudança de cidade, mudança de emprego, tudo aquilo que pode afetar o nosso funcionamento. E aí pensamos não apenas em reação emocional, mas o luto como um processo dinâmico que vai envolver emocional, psicológico, social, inclusive biológico. Então vem a psicologia do luto como uma vertente para realmente abarcar esse tema com um foco maior, por conta da sua importância. E as pessoas rotulam muito o luto só a morte, né? E o luto não tá só na morte. Eu sempre falo, eu nem sou psicóloga, tá, gente? Mas eu sempre falo assim, gente, viva o luto das coisas, né? Eu perdi em um vestibular. Aceita aquele luto, eu terminei um relacionamento. Mais ou menos isso aí, né, Mirela? Com certeza, o luto realmente é essa reação à perda. E são diversas perdas que a gente sofre. Deu para compreender que o luto não é só generalizado à morte, e sim a várias outras condições, né, aí da nossa vida. Como você acha que é possível equilibrar esse contato com Deus e os cuidados psicológicos de maneira saudável? Então, quando a gente pensa no luto, diversas pessoas vão procurar ferramentas para passar por esse processo. Pode ser exercício físico, viagem, novos hábitos e também a religião. Pessoas que já estão inseridas nesse meio vão buscar se apegar à espiritualidade. E aí pode ser Umbanda, o espiritismo, o catolicismo, qualquer religião. O importante é perceber que esses ritos auxiliam. A oração vai auxiliar, a comunhão, a aproximação com seus pares vai auxiliar, né? vai trazer o alívio. Mas é importante não deixar de lado os profissionais da saúde mental. É importante ter esse equilíbrio. Você pode ter a sua espiritualidade, você pode procurar os ritos, a religião, a oração, esses espaços comunitários, mas também procurar a psicoterapia, a psiquiatria, caso necessário. Porque precisa ter esse equilíbrio, precisa ter essa junção, para que realmente passe por esse processo de luto e se reorganize para ter uma vida mais saudável. Com certeza. Porque é só dialogando, conversando, a gente consegue se compreender, né? E até mesmo compreender o outro. Muito bom. E quais são as fases desse luto, Mirela? Explica um pouco pra gente. Então, hoje em dia muito se fala sobre as 5 fases do luto. É uma teoria de Elizabeth Ross, que veio à tona agora e está muito em alta, que seriam as 5 fases: negação, raiva, barganha, depressão e aceitação. Eu, particularmente, prefiro outra teoria, que é a de Parks.
Ele vai trazer 5 estágios, que são choque e entorpecimento, anseio e busca pelo objeto perdido, desorganização e desespero, e reorganização e recuperação. São esses 4 estágios que ocorrem não necessariamente de forma linear e consecutiva. Por exemplo, João está passando por um luto e ele seguiu esses 4 estágios e finalizou. Maria vai passar pelo luto também e ela vai passar de uma forma diferente. Ela vai começar no choque, depois vai para a desorganização, reorganização, volta para o choque, desespero. Então, vai repetindo isso e pode durar mais tempo. Então, realmente, é tratar o luto como um processo singular. Uhum. Eu tenho um amigo que ele é psicólogo e ele brinca às vezes comigo, né? Quando a pessoa, ela tá nesse ciclo que não consegue sair, que é tipo repetir, repetir, repetir. Como é bom repetir, né? E você se toca que aquele bom não é bom estar repetindo aquele ali, que você precisa mudar, de certa forma. Nem sempre. Nem sempre. Nem sempre. É bom repetir, assim que se elabora. Tá vendo? Cada um com um ponto de vista diferente das coisas. Mas no tempo, quando ele fala assim, é mais brincando mesmo, entende? Com certeza. A gente sempre quer sair do ciclo. A gente quer chegar na recuperação, a gente quer estar reorganizado. Mas às vezes demora. E tá tudo bem. Essa é a vida. Eu acredito, por ser psicóloga de abordagem psicanalítica, a gente vai pensar nessa cura pela fala. A gente vai pensar em falar, 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 até essa ferida drenar um pouco. Então, é repetindo. Então, Mirella, o que acontece quando uma pessoa não vivencia o luto? Então, quando a pessoa não vivencia o luto, pode gerar um processo de luto complicado, que aí virão sintomas físicos e mentais, como raiva, tristeza, sintomas de depressão, estresse pós-traumático, revolta, que vão propiciar a negação ainda maior dessa dor pela perda. Pensando, por exemplo, em um trabalhador CLT. Quando você tem o luto, quando você tem a morte de um ente querido, o seu trabalho vai te dar uma licença-nojo ou licença por morte. Você tem direito a 2 dias consecutivos, até 2 dias consecutivos, na verdade, porque depende do grau de parentesco, para lidar com essa morte. Quantas pessoas conseguem lidar com isso em 2 dias? Nenhuma. Se reorganizar completamente em 2 dias. Então, a nossa sociedade não nos dá nem tempo nem espaço para lidar com essas mortes, com essas perdas cotidianas. Então, vivemos em uma sociedade repleta de bagagens. Aí a gente não consegue desfazer essas bagagens. A gente não se permite. E assim vai acumulando e vai causando cada vez mais sintomas. Principalmente em caso de lutos não reconhecidos. Que aí podemos ter como exemplo casos de aborto espontâneo, ou então uma morte de um parceiro que era uma relação extraconjugal, a morte de um pet, entre outros. Deu para compreender. E Mirella, você poderia explicar um pouco mais sobre o fenômeno dos lutos não reconhecidos e do que se tratam também? Então, esses lutos não reconhecidos é tudo aquilo que a sociedade não considera legítimo. Quando a sociedade não legitima a sua perda, você se recolhe e não se permite sentir essa dor. Porque você não pode falar sobre isso, você não se permite chorar, não se permite elaborar, não se permite procurar um psicólogo, não se permite procurar um amigo para falar sobre isso. Então, vira sintoma. Esses lutos não reconhecidos, como eu falei em alguns casos, aborto espontâneo, porque a pessoa vai e fala para você: mas você nem conheceu essa criança, foi em 2 meses só que você gerou. Mas é uma dor para essa mãe que perde. Quando você perde um pet, as pessoas falam: 6 meses já, ainda tá chorando? Pega outro cachorro. Às vezes não é assim. Você tem uma relação, uma conexão forte que não cessa dessa forma. Então tudo você precisa de tempo para elaborar. Os lutos não reconhecidos, eu gosto muito de citar um exemplo, que são de pessoas envolvidas no crime. Quando a pessoa envolvida no crime morre em uma troca de tiro com polícia ou pelo próprio contexto, muitas pessoas entoam: bandido bom é bandido morto. Mas eu gosto de pensar, e a família dessa pessoa? E a mãe dessa pessoa? Bora falar uma pessoa que trabalhava no tráfico de drogas. A mãe desse traficante, como ela fica? Ela não tem direito de sentir a dor pelo filho? Então é realmente pensar nesses casos e como a terapia pode ajudar a legitimar essa perda, de criar um espaço seguro, acolhedor, para que a pessoa se sinta confortável em externar o que está sentindo.
Você falando sobre esse assunto também eu lembrei aqui sobre os términos de relacionamentos que também se engloba nisso, né? Explica um pouco pra gente. Com certeza. Muito se fala sobre o término de relacionamento e como a gente tem que superar rápido. É essa cultura da superação. Só que é uma perda. A gente precisa entender que também tem um processo de luto nesse término. Porque você cria uma identidade com aquela pessoa, você cria um vínculo. De uma hora para outra, essa pessoa é retirada do seu convívio, mesmo que ainda esteja viva, mas é retirada. E você precisa se reorganizar, precisa reconstruir a sua identidade de acordo com isso. Se antes você ia para o supermercado fazer compras com essa pessoa, agora você vai sozinha. É uma reorganização. Demanda é uma tarefa também a se cumprir. Algo que eu gosto bastante de citar é uma frase de Freud, que ele fala que quando você perde alguém e tem esse processo de luto, você precisa deixar o outro ir e deixar se perder também. Você precisa perder aquela identidade que foi construída e reconstruir-se. Então, o luto realmente é esse processo de reconstrução, elaboração desse fenômeno. Por isso que hoje a maioria das vezes eu vivo meu luto, viu? Costumo viver muito de perder, de corte de relacionamento. E também engloba amizade, né? Com Não certeza. é só relacionamento Quando você perde uma matrimonial. amizade também, todas essas perdas vão entrar no fenômeno de luto. Por isso que é tão importante estudar sobre isso, falar sobre isso. Porque é preciso se permitir viver. As pessoas estão com essa sociedade do desempenho que a gente fala, né? De continuar, bola pra frente, olha pra frente, continua a sua vida, foca no trabalho, foca na academia. Você também precisa lembrar do que passou, do que você perdeu. É assim que você consegue liberar. O que eu vejo que acaba acontecendo muito na maioria das vezes sobre a questão do término do relacionamento, a pessoa ela não vive o luto dela, mas já entra em outro. E entre outro, e entre outro, e entre outro. E parece que entra naquele onde eu falei anteriormente, que é repetir, repetir, repetir. Como é bom repetir. A pessoa não consegue se acostumar com essa perda, com esse vazio. Então precisa preencher com outro objeto. Um objeto foi perdido, eu encontro outro. Parecido e que vai exercer a mesma função. Mas não é o mesmo. É então completamente continua diferente. nesse fenômeno até encarar o que aconteceu. Então vai viver, gente. Vão viver o luto de vocês, vão viver a superação de vocês. Não engatem um relacionamento atrás do outro. Uma boa dica. Mirella, a gente agora vai para o nosso quadro que é para desmistificar algumas coisas, que é o mito ou a verdade. Vamos lá. Vamos dar início aqui às nossas desmistificações, né? O luto demora 1 ano para passar. Mito ou verdade? Mito. Não existe um tempo determinado para o luto passar, para ser superado, ser elaborado. Algumas pessoas vão levar 2 meses, algumas pessoas vão levar 10 anos. Isso é irrelevante. O importante é passar pelo processo e não se comparar, porque só você sabe a relação que tinha com aquele objeto perdido. Quando eu falo objeto, ente querido, pet, emprego, tudo aquilo que a gente já falou. Então, realmente, depende da conexão e depende do que você está fazendo, de como você está elaborando toda essa perda. Eu vejo que muitas pessoas, quando tem um luto, até mesmo, vou tocar no relacionamento de novo, eu mesmo me limito a um tempo, né? Tipo, vou dar 1 mês esse sofrimento, 2 meses esse sofrimento, mas eu acho que isso é muito inconsciente. É muito ação. Ou você consegue? Algumas vezes. Não muito. Não funcionou. A última vez não funcionou assim. Demorou quase 2 anos aí pra passar esse luto, né? A repressão. Que é inconsciente. Ele volta, ele vai, ele volta, ele vai. A repressão do luto só vai para lugar. Você colocar um tempo determinado não existe, porque não funciona dessa forma. Você vai continuar sentindo, mas vai falar, não estou. Minha cabeça está em outra coisa. Negando pra si mesmo. É um processo de negação, com certeza. Isso só atrasa mais. A pessoa que está no processo de luto sempre chora. Mito ou verdade? Mito. Muitas pessoas, quando recebem a notícia da perda ou está passando por esse processo, não se permite chorar. E funciona para algumas pessoas. Eu não acho que seja necessário ter essas lágrimas, mas é bom, alivia. Me corrija se eu estiver errado. Eu acho que essa questão do não chorar envolve um pouco de sentimento de raiva, envolve também qual o motivo do luto. Porque, por exemplo, se eu perco alguém para a morte, eu choro esvairadamente. Mas se eu termino um relacionamento que não foi um término saudável,
eu já termino com raiva. Então, eu não consigo chorar pela emoção da raiva. Algumas pessoas Né? choram de raiva. Tem esse fenômeno, então não tem como explicar as lágrimas. Acho que vai de cada ser. Vai de cada pessoa. Como eu disse, o luto é singular, é único. Não tem como colocar um parâmetro. Você vai viver Não da tem sua receita. forma. Não tem receita. É isso aí. Quem passa por um processo de luto não pode pensar no ente querido. Mito ou verdade? Mito. A gente precisa elaborar. E elaborar envolve repetir. Envolve pensar naquela pessoa, rememorar, ouvir uma música e lembrar dessa pessoa. Até porque você não tem como bloquear isso. Às vezes você vai passar por um local e vai lembrar, vim aqui com fulano, passei aqui com meu cachorro. Você vai escutar uma música, vai sentir um cheiro e sempre vai vir à sua memória. Quanto mais você reprime, você vai reprimir, passar por esse processo também. Não vai chegar na reorganização, não vai conseguir elaborar completamente. Então é importante lembrar. Se permitir lembrar é a sua maior força. E reprimir acaba gerando um acúmulo que pode te levar até uma outra emoção. Repressão causa sintoma. Né? Físico, Entra na mentais. depressão, entra... Sim, com certeza. Hoje pode causar sintomas de depressão, estresse pós-traumático, diversos sintomas. Desabafar e falar sobre o assunto ajuda a ressignificar a dor. Mito ou verdade? Verdade. Como eu disse antes, a gente acredita que a gente que está na abordagem psicanalítica vai acreditar nessa cura pela fala. É espremer aquela ferida até que drene completamente. E é falando, é rememorando, é repetindo. Eu estou me repetindo aqui, porque realmente é isso. É falar, falar, falar. Desabafar com seus pares, procurar elaborar também em terapia, para que com essa junção você consiga se reorganizar. Consiga passar por esse processo. Com certeza. Nem todas as pessoas passam por todas as fases do luto. Mito ou verdade? Verdade. Como eu disse antes, algumas pessoas vão chegar direto na reorganização. Outras vão passar por diversos estágios, outras vão repetir, porque é singular, é único. Não tem uma receita, não tem como. Essa coisa de passar por cima do luto pode reverberar no futuro, Com certeza. de certa forma, né? Algumas pessoas podem achar que já chegaram na reorganização, já estou bem, já passei. Daqui a 5 anos, uma memória vai aparecer e tudo aquilo vai voltar. Você nunca sabe quando está realmente reorganizado, quando realmente parou. Será que para? E as pessoas falam muito que é uma dor eterna. Você tem que saber como drenar essa dor durante toda a sua vida, né? Sim, muito se fala no luto sobre superação. Não é superar, é você acrescentar isso à sua história de vida. Você aprender a lidar que isso faz parte de você. Você perdeu esse objeto, e agora? É isso. Não tem o que fazer. Você não tem como reverter. Você aprende a viver com isso. E esse é o papel da terapia aqui. Acolher e ajudar a elaborar. O papel do psicólogo é te guiar nesse processo, te permitir falar e te escutar. Porque só com o psicólogo você vai ouvir, né? Vão te ouvir sem julgamentos, né? Vai poder se desabafar mais confortável, porque às vezes você tem até um receio de ser julgado pelo outro, né? E eu acho que a terapia é o caminho mais certo para isso. Como eu sou dessa linha psicanalítica, é muito importante pra gente o quê? Você fala e você se escuta. Quando você desabafa com um amigo, você espera a reação dele. Você quer que ele fale, ai, não é assim, vai passar, vem aquelas frases, está num lugar melhor, foi melhor pra você, etc. Quando você está com um psicólogo, você fala e você se escuta. Naquele silêncio você vai conseguir elaborar. Para finalizar agora o nosso mito ou verdade, só mais uma afirmação. Os remédios, Mirella, ele ajuda a superar o luto? Mito ou verdade? Muitos vão dizer que é verdade, mas para mim é um mito. Os remédios podem auxiliar nos sintomas que você está sentindo. Muitas pessoas utilizam de alguns psicotrópicos, o famoso clonazepam, Rivotril, quando recebe a notícia. Só que você não vai ficar dopado para sempre. Você vai ter que elaborar. E esse processo do luto não vai ser o remédio que vai ajudar. Vai auxiliar nos sintomas. Caso você esteja com sintomas de depressão, sintomas de estresse pós-traumático, como eu falei, podem ter medicamentos que vão te auxiliar, vão ser um apoio também. Mas não é suficiente para a elaboração.
A elaboração vai ser pela fala. Porque esse processo de luto acaba vindo outras emoções, né? Como ansiedade. Com certeza. Né? Então, você pode utilizar essa muleta do medicamento para auxiliar nisso. Mas o luto em si não vai ser elaborado com o medicamento. Porque o medicamento ele não bloqueia a mente, né, gente? Não bloqueia memórias, não bloqueia lembranças. Vai bloquear a sua emoção e em um momento você vai reverberar de uma forma negativa. Sim, uma hora vai voltar. Com certeza. Mirela, o luto, ele para a psicologia é considerado um transtorno? Desde sempre, o luto foi reconhecido como uma reação normal e saudável à perda. Porém, em 2022, o Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais, que é o DSM-5 atualmente, trouxe o transtorno de luto prolongado, que vai se caracterizar pela presença de sintomas de luto por mais de 12 meses. Então, eles retiram essa normalidade e colocam um prazo. Antes de 1 ano é saudável, depois de 1 ano se torna transtorno. Eu, particularmente, não concordo muito com essa denominação, com esse transtorno, porém, existe. Está aí para a gente utilizar e para a gente aprender com ele. Eu acredito que o luto não pode ser colocado um prazo para a elaboração, porque cada vivência é singular, cada conexão é única. Então, aquela conexão com o objeto perdido vai demandar tempos específicos para cada pessoa. Então, eu não acredito que a gente possa utilizar esse transtorno como regra para todos. Mirela, foi muito importante ter você aqui, tá? Nesse episódio do nosso programa Pauta Saúde. É muito raro a gente ver alguém falando sobre luto, até mesmo na internet. E foi um prazer te ter aqui. Muito obrigada pelo espaço, foi muito bom estar aqui, poder divulgar esse tema tão importante para um público tão grande. Muito obrigada. Tenho certeza que você atingiu várias pessoas em casa e vai continuar atingindo aí durante a sua vida. E falando durante a sua vida, fala pro pessoal de casa onde eles podem te encontrar, rede social, clínica que você atende. Então, hoje eu faço atendimentos presenciais em Feira de Santana e também online. E você pode me encontrar no Instagram, no @MirelaBastosPC, Mirela com 2 L's. É isso aí. E é isso aí, pessoal. Foi muito bom bater esse bate-papo com vocês e até a próxima semana. Tchau, Um tchau. beijo.